Então vamos nessa, pessoal. O intuito dessa live de hoje é justamente falar os principais erros que vocês cometem na hora de treinar, tá bom? E na hora também de prescrever. E esses erros podem aí, como é que eu posso dizer assim, como é que eu posso chamar de uma maneira didática? Esses erros podem comprometer, podem derrubar os seus resultados. Então hoje eu vou falar um pouquinho justamente sobre estratégias para a gente quebrar o efeito platô, que basicamente vão ser baseados em 5 pontos, tá bom? Que eu vou falar aqui, que quem já me segue há muito tempo já conhece o que eu falo, já sabe que eu sempre falo disso, e agora eu vou reforçar ainda mais tudo isso que eu falo sobre estratégias para quebrar o efeito platô. Então vamos lá, para quem não sabe, né, vamos dizer assim, o que seria o efeito platô? É quando você atinge aquela estagnação e não consegue sair daquele efeito lá, não consegue ter mais resultados, né? Então, quais são as primeiras coisas que a gente pode observar dentro do panorama de treino para que a gente possa começar a ter resultados ou voltar a ter resultados? Pessoal, a primeira coisa que eu sempre falo, tá bom? Para todo mundo que pergunta assim, pô, parei de ter resultado, o que é que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer, que é muito interessante, inclusive que todo mundo fala, é observar o volume de treinamento que você já vem fazendo. Por que eu sempre falo do volume de treinamento? O volume de treinamento tem uma ligação íntima aí com a hipertrofia muscular, mas diferente do que muita gente acha, precisa existir uma coerência nesse aumento de volume de treinamento. Muita gente só pensa assim, pô, eu estou treinando com volume de 10 séries, e em cima de 10 séries eu vou progredir para 30 séries. E não é bem assim. Essa conduta, na maioria das vezes, acaba te levando a uma involução, porque gera uma dor muscular tardia muito grande e tu não consegue cumprir o volume que tu tinha para a semana. Isso é, quando você tem um volume pré-determinado. Então deixa eu voltar mais um pouquinho. A primeira estratégia que você tem que fazer, de fato, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou aí, né, para quem quer sair desse efeito, quem quer sair dessa estagnação, é começar a quantificar a quantidade de séries que tem no seu treino. Porque você conhecendo a quantidade de séries que tem no seu treino, você vai conseguir evoluir, tá, essa quantidade de séries dentro de uma programação e dentro de um tempo X, para que você possa sempre estar evoluindo. Tá? Então, por exemplo, se hoje você não sabe qual é a quantidade de séries que você faz, se você não conhece o volume de treinamento que você faz hoje no seu treino ou do seu aluno, senta aí, tá? E começa a calcular esse volume de treino. É muito fácil, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês do que seria esse volume de treino, tá bom? Vamos imaginar que no seu treino hoje de membros inferiores, você fez 10 séries de agachamento. O que quer dizer essas 10 séries de agachamento? Quer dizer que essas 10 séries é o volume da tua sessão. Então, se a gente pegar o motor primário aí do movimento, seria o quadríceps, vamos colocar assim. Então, a gente teria 10 séries para quadríceps. Vamos dizer que tu repete esse treino, tá? Da segunda-feira na quinta-feira. Quando você repetir esse treino, você tem 10 séries da série da segunda-feira, tá? 10 séries do treino da segunda-feira e 10 séries do treino da quinta-feira. Então, seu volume semanal de treino para quadríceps é 20 séries. Então, a partir do momento que você tem essa quantificação de séries, você consegue progredir o seu treinamento em cima de alguma coisa. Tá? Por que eu acho extremamente importante e digo para vocês que essa progressão tem que acontecer? Porque, vê só, hoje em dia se discute muito sobre... Eita, agora fugiu da mente. Lembrei. Hoje em dia se discute muito sobre o princípio da sobrecarga progressiva. O que é isso? É aumentar a quantidade de carga? Não é isso que eu estou querendo dizer. Você não necessariamente precisa aumentar a quantidade de carga todos os treinos. Mas precisa existir uma progressão, tá? E aí, quando a gente fala de progressão de carga de treinamento, não é a carga, é o peso que você está colocando. É o conteúdo total do treino. Então, primeiro eu falei do volume de séries, tá bom? Pedi para que vocês calculassem o volume de séries. E aí eu dei o exemplo aqui que a gente tem 20 séries semanais, tá bom? Agora eu já estou falando de outra coisa, volume de carga, tá bom? O que seria o volume de carga do treino, tá? A carga do treino, vamos imaginar assim. É o número de séries, tá bom? Que você faz, vezes o número de repetições, tá? Vezes a carga que você utiliza. Aí você pode pensar, pô, Felipe, isso é muita coisa para eu quantificar, ou de repente eu nem tenho conhecimento para quantificar isso. Tudo bem, tudo bem. Vamos voltar um pouquinho, tá? A gente vai voltar um pouquinho e eu vou ensinar vocês uma maneira bem facinho
tá? Não vai ser assertiva, tá bom? Como você calcular, como você planilhar tudo isso, mas já é uma luz que você pode utilizar. Então vamos lá. Primeiramente, eu falei do volume de treinamento, né? Que precisa existir uma progressão, tá? Dentro dessa progressão de volume, você pode progredir, tá? De 20% até 40%. Tem alguns treinadores que preferem 40%. A literatura respalda a gente para a gente progredir, tá? 20% das séries que a gente já vem fazendo, tá? Aproximadamente a cada 6 semanas. Então imagina só que hoje o teu volume de treinamento para membros inferiores são 20 séries. Então, daqui a 6 semanas, o ideal seria que você progredisse em 20%. 20% de 20, tá? A gente teria aí 24 séries. Ah, Felipe, é só isso? Adicionar 4 séries entre um monte de aspas. É só isso. A gente já estaria fazendo uma progressão desse treinamento. Então, para quem está nesse platô há muito tempo e não sabe mais o que fazer, simplesmente você pode aumentar o volume de séries. Tá bom? Você pode fazer mais séries para aquele grupamento muscular, mas sempre levando em consideração esse pequeno aumento. Não é o grande aumento, tá? O sair de 20 para 40 que vai te ajudar, tá? Tem até um trabalho que eu mostrei pro pessoal da Sul Academy que a gente trata sobre isso, desse aumento de séries progressivo, tá bom? E aí, beleza, já falei do aumento de séries progressivo e estava falando de volume de carga de treino. Vê só, outra coisa que muita gente às vezes se confunde na hora de fazer quando a gente fala de progressão de carga, quando a gente fala de carga total de treinamento, volume load, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você sempre treinou com uma margem de repetição, tá bom? Um pouco mais alta, 12 repetições, 15 repetições, tá? 20 repetições, porque você tem medo de se lesionar, de pegar cargas maiores e se lesionar, tá? A gente tem alguns trabalhos que mostram que a gente consegue trabalhar diferentes tipos de fibra de acordo com o percentual de carga que a gente utiliza. Eu não estou dizendo que você vai trabalhar uma única fibra e uma outra fibra não, tá? Não pira com essa parada. É basicamente o seguinte, existe uma coisa chamada princípio do tamanho, tá? Dentro da fisiologia. Então o que é que o princípio do tamanho diz? Tá? Que quanto mais, basicamente, tá? Você usa ali mais cargas, você vai trabalhar um tipo de fibra X. Quando você usa menos carga, no caso em mais repetições, você vai trabalhar outro tipo de fibra X, tá bom? Então, a ideia de você conhecer esse princípio do tamanho, né, tentar conhecer ali, e aí eu não vou detalhar aqui o que é o princípio do tamanho, senão vai ficar gigante, mas basicamente é isso, você consegue trabalhar diferentes fibras musculares. E elas têm potenciais hipertróficos diferentes, tá? Então a gente tem alguns trabalhos na literatura que mostram o seguinte, tá? O cara treinava com uma margem de repetição X e só por ele mudar essa margem de repetição, tá? Ele começou a ter outros resultados. Como o contrário também é verdadeiro. O cara treinava com uma margem de repetição X menos 1 e passou a treinar com uma margem de repetição Y e também teve outros resultados, tá bom? Então, tipo assim, de fato a gente não tem um trabalho que explique de fato o que é que acontece, o que é que aconteceu. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum trabalho que justifique o porquê desse resultado, tá? Simplesmente pela mudança aí da margem de repetição. Mas uma teoria que é muito aceita quando você calcula, uma teoria não, um achado, uma certeza que é muito aceita quando você calcula seu volume de treino, é o seguinte, quando você está aumentando a sua carga total de treinamento. Exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Vamos imaginar que você faz agachamento com 50 quilos, tá? 10 repetições, ok? Se você multiplicar 10 repetições por 50, você vai ter um volume total de 500, tá bom? Que é 10, tá? Repetições vezes a carga que você vai estar utilizando. Então você vai ter 500, tá? Se eu diminuir um pouquinho, tá? Essa margem de repetição, vamos colocar 8 repetições, tá bom? Só que você não vai fazer mais com 50 quilos. Você vai progredir essa carga aí, tá bom? Para 80 quilos, tá certo? Então, eu não sou muito bom em matemática não, mas vamos lá. 8 vezes 8 é o quê? 64. Então, se eu faço 8 repetições com 80 quilos, né, a gente vai ter uma carga de treino, se nosso treino fosse composto por uma única série, de 640. Então percebam que o nosso volume load, existe uma progressão em cima desse volume load. E essa progressão é muito importante para que você continue evoluindo.
O primeiro exemplo lá, eu dei com volume de séries. Não tenho mais como aumentar o volume de séries. Já estou adaptado numa margem de repetição específica, tá? Seja ela alta ou baixa. No caso, eu dei o exemplo aqui do cara que está adaptado com a margem de repetição alta, né? E aí ele está começando a baixar essa margem de repetição, tá bom? Para colocar uma carga um pouco maior, mas mesmo assim, o produto final do treino, a carga total do treino, está maior do que a carga do treino anterior. Então isso significa o quê? Uma progressão no volume load. E o que é que essa variável tem de tão importante? O volume hoje está ligado aí a uma maior biogênese ribossomal. Para quem não sabe, o processo de síntese proteica acontece no ribossomo. Então, estima-se que quanto mais ribossomos eu vou ter, maior vai ser aí a minha taxa de síntese proteica. E para quem não sabe, tá bom? A síntese proteica está intimamente ligada também com a hipertrofia. Por que eu falo também? Porque alguns treinadores, alguns estudantes, alguns profissionais de educação física relacionam muito, tá, a síntese proteica miofibrilada de forma aguda com hipertrofia muscular. Mas não necessariamente. A síntese proteica pode ficar elevada simplesmente por um processo de reparação de dano muscular e não necessariamente a hipertrofia. Por exemplo, se você fizer um treino com um volume que não era para ser o volume ditado para você, tá? E depois daquele treino, né, logicamente você vai ter uma dor muscular muito grande. Por quê? Porque você teve um dano muscular muito grande. Se você fizer uma avaliação, você vai ver que a sua síntese proteica está alta. Mas essa síntese proteica não necessariamente está ligada à hipertrofia, ela está ligada à reparação desse dano. A hipertrofia só acontece depois da reparação do dano. Mas, recapitulando, voltando lá no que eu estava falando, o volume tem uma ligação direta com a hipertrofia, porque a gente tem aí, né, como eu estava falando para vocês, um aumento da capacidade ribossomal. A gente tem um aumento aí dessa síntese proteica que no longo prazo pode ser correlacionada com hipertrofia. Então, é extremamente interessante, tá? É extremamente importante que, além de progredir o volume de séries, você também progrida de carga. E o que é que eu digo quando eu falo que você tem que progredir de carga? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que você treina com 30 quilos e aí, tipo assim, que você treina com 30 quilos e aí você vai treinar com 60. Não, não é você dobrar a carga. É importante só que você progrida de carga de acordo com os treinos que você vem fazendo. Então vamos imaginar só aqui. Vamos imaginar um mês de treinamento, tá bom? Um mês, um só, de treinamento. E aí você tem ali, tu tá trabalhando numa margem de 12 repetições, vamos colocar assim. E tu tá fazendo ali essas 12 repetições em média, tá? Com 50 quilos, certo? E aí vamos imaginar que na última semana do treino, tá? Você continua trabalhando com as mesmas 12 repetições, tá bom? E com os mesmos 50 quilos. Possivelmente, se você colocar esse aluno ou você mesmo dentro de uma escala de percepção subjetiva de esforço, o esforço que ele fazia na primeira semana é infinitamente menor, na verdade maior, do que ele vai fazer na última semana. Por quê? Porque esse cara teve adaptações durante o mês inteiro. Ele ganhou adaptações durante o mês inteiro. Mas você escolheu, por algum motivo, não progredir de carga com esse cara. Tá tudo bem. Você passou ali o primeiro mês de treino daquele cara. E aí chegou aproximadamente aquela quinta semana, sexta semana, e você ainda quer ficar sem progredir de carga, tá bom? Você tem uma opção, né? Você tem a opção de aumentar o volume de séries. Então, se esse cara fazia 3 séries de agachamento, esse cara pode passar a fazer 4 ou 5 séries ainda, inclusive com a mesma carga. Mas vai chegar uma hora que essa carga vai ser muito submáxima para essa margem de repetição. É aí que você começa a progredir para aquelas pessoas que têm um pouco mais de medo de progressão. Por que eu digo um pouco mais de medo? Porque quem não tem medo, a cada semana vai tentar progredir alguma quantidade de carga. 2% da carga, 5% da carga, 10% da carga. As pessoas sempre vão tentar progredir, mas sempre tem aquela galera mais conservadora. Ah, eu não tenho medo. Ah, eu morro de medo de me lesionar, enfim, algum amigo meu já fez e se machucou. Enfim, tem aquela galera que tem um pouco de receio de progredir de carga. Então, como é que você pode fazer essa progressão? Né? Essa progressão de carga? Faz a cada mês. E aí você pode montar blocos de treinamento, por exemplo, um mês numa única margem de repetição, o outro mês numa outra margem de repetição, um terceiro mês numa outra margem de repetição.
Então não tem basicamente a necessidade de todo treino você tá progredindo. Isso é o modelo mais ideal? Na minha opinião, não. Mas é uma opção para quem tem aí um certo receio, um certo medo de progredir de carga. Agora, isso só vai funcionar, tá bom? Já respondendo a pergunta do Rafael aí, tá? Isso só vai funcionar se você tiver um controle. Porque imagina só, vamos dizer que tu faz 10 repetições com 50 quilos, tá bom? Então tu vai ter o quê? Tu vai ter um volume, tá? Um volume total de treino, se o treino fosse composto por uma única série, tá? De agachamento com 10 repetições e com 50 quilos, tá bom? Tu teria um volume de 500, certo? E aí tu vai progredir. Tu vai treinar com 80 quilos, 8 repetições, tá? Vamos imaginar assim, a situação é hipotética, certo? Então tu vai ter o quê? 640 quilos. Vai ser o teu volume total desse treino quando tu fizer essa progressão depois de um mês, tá? Então, tipo assim, você tem que planilhar isso, né? Isso é um pouco mais chato, tá? Mas é o ideal. Treinamento é também planificação, né? Pra gente sair do ponto X para o ponto Y, precisa de uma planificação. Então, por isso que esses modelos de cálculo são pouquíssimos são pouco aplicados, vamos colocar assim, na hora da prática, né? Só quando você trabalha aí realmente com alguém totalmente individualizado, quem limita o número de alunos na consultoria online, né? Tem pouquíssimos alunos, a gente consegue oferecer esse trabalho de forma mais individual, tá? Mas quem tem muitos alunos é mais fácil progredir o quê? Progredir volume de séries, tá? Mas a gente pode fazer essa outra progressão que eu estava falando aqui, principalmente para quem dá aula de personal, velho. Isso é muito tranquilo. Você leva um caderninho, tá? Eu, quando dava aula de personal, fazia isso com alguns alunos mais focados. Não vou dizer que fazia com todos, não vou mentir para vocês. Mas para aqueles alunos mais focados, eu anotava ali a carga, tá? De cada exercício. Esses alunos no papel, lá no caderninho. No próximo treino, eu tentava repetir aquelas cargas. Se no terceiro treino do mesmo grupamento muscular, o cara já conseguisse repetir, eu já começava a aumentar. Então, basicamente, tratando de membro inferior, se tu tivesse 3 treinos de membro inferior na semana e a pessoa conseguir repetir a mesma carga na primeira semana sem problema algum, na próxima semana eu já tentava progredir, né? Então eu já anotava essa nova carga, o mesmo número de repetições e o intervalo que eu estava dando para aquilo acontecer. E aí quando eu mudava de mês de treinamento, né? Vamos colocar assim, eu mudava de mês de treinamento, passava de um mesociclo para o próximo mesociclo, o que é que eu fazia? Eu ia fazer uma estimativa de quanto de volume de carga eu queria que esse cara pegasse, ou que essa menina pegasse. Por que é uma estimativa? Porque nessa estimativa que eu estou fazendo, se chama estimativa porque o mês ainda não começou para botar em prática. Então, tipo assim, baseado nesses percentuais e na margem de repetição, você faz uma predição de um RM, por exemplo. Você pode fazer uma predição, na verdade, de um RM não. Você faz uma predição de percentual de carga, baseado na margem de repetição, tá bom? E na carga que esse cara tá pegando, tá? E consegue, teoricamente, espelhar isso para o próximo mês. Só que você só vai saber se isso vai dar certo quando você colocar em prática. Beleza? Não sei se tu entendeu, Rafael, mas a ideia é por aí. Beleza? Então, falei de volume de séries, falei de progressão de carga, tá bom? Que é outra estratégia muito importante para que você possa aí sair da estagnação. O terceiro ponto que eu quero falar aqui, já eu te respondo, Renan. Já eu te respondo. Beleza? O terceiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre intervalo entre as séries, tá bom? Vamos imaginar um intervalo entre as séries aqui que o teu aluno tem. Vamos lá, o teu aluno está com dificuldade de progredir aí nos resultados. E aí vamos lá, vamos dizer que tu já ajustou o volume de séries desse cara, tá? Tu já passou esse cara a fazer, tu já botou esse cara para treinar com mais séries. O cara já está treinando com mais séries. O cara passou a treinar com mais séries, tu começou a progredir a carga desse cara, só que em algum momento ele não consegue mais progredir de carga, tá? Ele estagnou naquela carga também. É com a terceira variável que a gente consegue mexer, no intervalo entre as séries. É importantíssimo que você faça essa mudança dos intervalos entre as séries. Eu tô gaguejando hoje, parece que tô nervoso, velho. Então vamos lá. Intervalo entre as séries. Primeiro você
primeiro você tem que entender da magnitude do estímulo que você está oferecendo para aquele aluno. Se é mais carga, tu vai ter o quê? Um estímulo mais mecano-transdutor. Se é menos carga, tu vai ter o quê? Um estímulo mais voltado ao estresse metabólico. Quando eu faço menos carga e menos intervalo, eu vou ter um treino mais denso e, logicamente, eu vou ter o quê? Um treino mais voltado para o estresse metabólico. Então, imagina só, dentro da literatura hoje, a gente tem o quê? Estudos que mostram que fazer 1 minuto de intervalo e fazer 3 minutos não tem diferença quando os volumes estão equalizados. Porém, a gente tem uma penca de estudo também mostrando que quando os volumes não estão equalizados, o intervalo entre as séries tem diferença sim nos resultados. E o que é que eu quero dizer com isso? Saca só, se tu pega um aluno, ou se teu próprio treino, tua margem de repetição estava ali 12, 15 repetições, e tu estava ali com 1 minuto entre as séries, tá? Tu estava focando o quê? Basicamente, esse teu treino tem uma predominância maior para o estresse metabólico, tá? E aí, esse teu aluno parou de evoluir, vamos colocar assim. E aí, tu quer fazer uma mudança desse treino, tá bom? Uma mudança desse estímulo para um estímulo com mais carga, um estímulo mais mecano-transdutor, vamos colocar assim, com ausência de falha, e passou a trabalhar com repetições de reserva, tá certo? Por que a ausência de falha? A ausência de falha vem, lógico, tá? Para que você tenha uma melhor recuperação entre as séries. Então você vai trabalhar aí com repetições de reserva. Só que tu tá dando o mesmo intervalo de 1 minuto. E aí esse cara faz, por exemplo, 8 repetições com 100 quilos lá no supino. Quando tu dá 1 minuto de intervalo, mesmo esse cara sem chegar na falha, esse cara não consegue manter essa margem de repetição, essa quantidade de repetição. Então tá na hora da gente começar o quê? A mexer no intervalo. Então intervalos maiores, tá? Pode ser uma boa pedida nesse momento. Por quê? Qual a ideia da gente aqui? É fazer com que esse cara progrida de carga, é fazer com que esse cara aumente um pouco a força, para que depois a gente volte para uma margem que ele consiga, entre um monte de aspas, ser uma margem assim, mais voltada para a hipertrofia, que todo mundo fala que é aquela margem, né, de 8 a 12 repetições. Mesmo a literatura mostrando o quê? Que a gente tem aí de 6 até 15 repetições aí como margem mais estudada para hipertrofia. O que é que acontece de diferença? Quando você treina com menos carga e mais repetições, você tem o quê? Além da hipertrofia, você tem ganho de resistência muscular localizada. Quando você treina aí com mais carga e menos repetições, você tem hipertrofia e um maior aumento de força. É o princípio da especificidade do treinamento. Mas para você ganhar essa força, você tem que estimular o quê? Essa força. E para você estimular essa força, você precisa do quê? Na maioria das vezes, trabalhar com mais repetições de reserva do que, de fato, repetições até a falha. É muito importante que isso seja dito. E quando você trabalha com repetições de reserva, é importantíssimo que você dê o quê? Um intervalo maior entre as séries, para que esse indivíduo possa novamente fazer essa série aí no mesmo percentual de carga e no mesmo percentual de repetições, na mesma margem de repetição. Do contrário, você está jogando todo o trabalho no lixo. Tem um trabalho bem interessante, eu não lembro agora qual é o autor, tá bom? Não é o Brad, tá bom? Eu sempre falo do Brad, mas não é o Brad. É um trabalho aqui, é um trabalho nacional, que eu acho bem interessante, que eles tentaram não, né? Eles fizeram, né? Mas a ideia do trabalho era tentar achar um intervalo que os participantes do estudo pudessem manter a margem de repetição. E foi avaliado no supino reto com 45 segundos, com 90 segundos e com 120 segundos. Ou seja, 45 segundos, 1 minuto e meio e 2 minutos. Tá bom? E aí o que é que acontece? Saca só. Nenhum dos 3 intervalos, que são os mais conhecidos na literatura, né? Vamos colocar assim, foram capazes de fazer todos os participantes do grupo manterem a mesma carga para a mesma quantidade de repetições. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente quer manter uma carga, quando a gente quer focar aí num treino com um maior percentual de carga, buscando uma maior predominância, tá, da mecano-transição, é interessante que a gente dê mais intervalo, de 2 até 5 minutos. Pô, Felipe, mas meu aluno não tem esse tempo todo para treinar. E aí é o que eu sempre falo. Meu aluno não tem esse tempo todo para treinar. O que é que a gente faz? Então aí é que entra os princípios da periodização ondulatória, que eu acho bem interessante. Em algumas semanas, tá bom? Você pode trabalhar com um pouco mais de carga, em outras semanas você trabalha com um pouco menos de carga, justamente para a gente fazer o quê? Uma equalização entre volume, tá bom? E intensidade, que intensidade na musculação é o quê? Variável direta de intensidade na musculação é carga. Então vamos imaginar hoje que teu aluno faz 5 séries de agachamento, ou que você faça 5 séries de agachamento, beleza?
e que tu dê 5 minutos de intervalo entre cada série, tá bom? Então só de intervalo, 5 vezes 5, tu vai ter o quê? 25 minutos. E vamos levar em consideração que teu aluno leve aí 1 minuto para fazer cada série, tá bom? Então esse treino duraria o quê? 30 minutos. Então se a gente levar um treino, né? Isso aqui é uma situação hipotética, tá, galera? Ninguém leva 1 minuto para fazer 10 repetições, né? É uma situação hipotética para a gente fazer conta fácil, tá? Então se tu levar em consideração 5 séries, já levaram 30 minutos entre o tempo de execução e o tempo de intervalo, tá? Então se a gente dobrar isso, né? Se a gente dobrar, se a gente fizer 10 séries por sessão, com uma carga mais alta para justificar esse intervalo maior, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 hora de treino. Tem gente que tem 1 hora para treinar. Tem gente que não tem 1 hora para treinar. Então, vê só. Vamos tabular aqui 1 hora. E aí em 1 hora tu conseguiu imprimir um volume de 10 séries. Muito bacana. Então se numa semana o volume de treinamento programado para aquele teu aluno, e aí volta no que eu falei lá no início, a programação do treino é importantíssimo. Se o volume programado é 30 séries, tá? Tu consegue fazer essas 30 séries com uma carga mais alta, com um intervalo mais alto, e ainda assim entregar esse treino em 1 minuto. Talvez, nessa semana de treino, teu aluno não saia com aquela sensação de que, pô, eu treinei. Porque, realmente, a gente foi ensinado que quando a gente treina, o músculo fica doendo, a gente sai exausto. E isso não tem muita coisa a ver com treino bom, não. Mas você está dando um puta estímulo novo, um puta estímulo bom para a quebra do platô. Porque o que acontece? Na próxima semana, tá? Tu vai trabalhar com as mesmas 30 séries, só que tu já vai mudar o estímulo. Tá? E aí tu pode trabalhar, como eu falei no início, com esses modelos de periodização ondulatória. E aí tu vai ter o quê? Um microciclo linear, mas tu vai ter um mesociclo ondulatório. O que é que eu quero dizer com isso? A semana tu vai fazer a mesma margem de repetição, mas na próxima semana tu já não vai fazer a mesma margem. No mês, essas margens vão se alterar. E aí qual é o que eu vejo de bacana nisso? Eu vejo de bacana nisso o seguinte: na literatura, já tem diversos trabalhos mostrando que a periodização ondulatória é mais eficiente para aumentar a força do que a periodização linear. Tá? E para a gente fazer uma periodização eficiente, a gente precisa de 3 coisas, basicamente. A gente precisa de mais, mas basicamente a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa conhecer o volume, a gente precisa conhecer a intensidade, e a resposta dessas 2 coisas aqui é o quê? É o intervalo. Porque se a gente aumenta a intensidade do treino, a carga, você precisa dar o quê? Precisa dar mais descanso para esse cara. Se você diminui a intensidade do treino e ainda assim quer deixar o treino com a percepção subjetiva alta, com a intensidade de esforço alta, o que é que você faz? Você diminui o intervalo. Então o que é que você está aumentando? Você está aumentando o quê? Você está aumentando a densidade do seu treinamento. Tá? Então essa é uma outra maneira de você fazer também, aí é um outro jeito de você quebrar o efeito platô. Tá bom? Pega o cara que já está acostumado a treinar com intervalos curtos, bota para treinar com intervalos longos. E além de treinar com intervalos longos em algumas semanas, bota ele para treinar com intervalos curtos. Então você faz uma ondulação. Logicamente que eu estou sendo bem assim... eu estou sendo bem... Estou resumindo mesmo isso daqui, tá? Existe muito pano para manga atrás disso daqui. Mas eu só estou mostrando para vocês como vocês podem fazer isso. Então vamos lá. A gente já falou de volume de séries, a gente já falou de carga, a gente já falou de intervalo e a gente já falou aqui também do quê? Dessa mudança aí, desses intervalos de acordo com as semanas, certo? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês também é que a periodização ondulatória, além de ser melhor do que a linear para aumentar a força, tem um trabalho, inclusive do professor Belmiro de Salles, ele até comentou um post meu essa semana quando eu postei esse trabalho aí, que a periodização ondulatória, se tratando de alunos iniciantes, tá bom? Ela pode ser até melhor para a hipertrofia se tratando dos flexores e extensores do cotovelo. Então tem alguns músculos que podem aí se beneficiar ainda mais da periodização ondulatória. O quinto ponto que eu vejo assim como muito bom para quebra de platô, tá bom? Também é você fazer utilizações de diferentes margens de repetição dentro do mesmo treino. Então, imagina que tu começa um treino mais voltado aí para uma tensão mecânica, com um percentual de carga um pouco maior, e no decorrer do treino, tu vai mudando a predominância a predominância daquele treino, tá? Tu vai descendo aí essas cargas para cargas médias e tu vai fazendo mais repetições. Então tu começou o treino com tensão mecânica e
da metade para o final do treino, tu vai migrando para o estresse metabólico. Então vamos imaginar só. Tem exercícios que têm uma vantagem mecânica sobre outros. Exemplo, é muito mais confortável você fazer 6 a 8 repetições no supino reto, tá? Do que você fazer 6 ou 8 repetições num crucifixo, velho. É bem mais difícil você fazer 6 ou 8 repetições no crucifixo do que você fazer 6 ou 8 repetições no supino reto. É bem mais fácil você fazer 6 ou 8 repetições no desenvolvimento do que você fazer 6 ou 8 repetições numa elevação lateral. E aí eu não estou falando de fazer a elevação lateral, eu vou até afastar aqui a câmera para vocês, fazer a elevação lateral assim não, velho. Tá? Fazer a elevação lateral com o ombro. Tá? Não é ficar fazendo aquela gangorra que a galera faz e faz aquelas coisas, não. Não é isso, não. Então tem exercícios que você tem uma vantagem mecânica maior. Até porque você vai ter o quê? Mais articulações envolvidas e mais músculo envolvido. Então, você vai conseguir trabalhar com um percentual de carga naturalmente mais alto. Então, vamos imaginar um treino de deltoide. E aí, estava até discutindo isso com o Josias hoje à tarde. Né? Ele mandou um áudio para mim com isso aqui que eu vou falar agora para vocês. Uma sacada bem interessante. Vê só, o cara começar um treino, vamos botar como exemplo aqui o treino de deltoide. Tá bom? E aí o cara começou o treino com um desenvolvimento, uma carga relativamente mais alta. Depois o cara migrou, tá bom? Para um Arnold Press, ainda assim com uma carga mais alta. Depois que ele saiu desse Arnold Press, ele foi para uma elevação frontal ali, com uma carga já média, certo? Mas ainda assim configurando uma carga média para alta. Passar essa elevação frontal, ele caiu numa elevação lateral. Ele já está mais ou menos na metade do treino. A gente poderia começar a migrar essa margem de repetição dele para uma margem de repetição mais mista, tá? E, além disso, a gente usar algumas técnicas que podem aumentar o estresse metabólico. E aí, por exemplo, passou para a elevação lateral, tá? Vamos aumentar um pouquinho a margem de repetição na elevação lateral e, além de aumentar a margem de repetição, você pode trabalhar com um drop set, um strip set. O que é que eu estou fazendo quando eu boto um drop set, um strip set? Além de estar aumentando aí a predominância, né? Vamos botar assim, aumentando o estresse metabólico. Eu estou aumentando o volume de séries, né? Estou aumentando o volume do meu treino quando eu faço um drop set, quando eu faço um strip set. E aí se eu quiser aumentar ainda mais o estresse metabólico, se eu quiser aumentar a densidade desse treinamento, o que é que eu faço? Terminei a elevação lateral lá no halter. Vou passar para uma elevação lateral no cabo e vou usar um método don't stop. Vou fazer no cabo de um lado, terminei, já passo no cabo para o outro lado, terminei, já passo no cabo para o outro lado. E dessa maneira, eu vou construindo a minha ideia de começar um treino com atenção mecânica e terminar esse treino com alto estresse metabólico. Tá? Então, isso é outra coisa que eu costumo fazer bastante, inclusive com meus alunos. Quando eu dava aula de personal, eu fazia bastante isso. Que é que a gente utilizar o quê? Princípio de periodização mista. Né? Tem um artigo do Jonato Preste, inclusive, que fala muito disso. De alguns exercícios serem relacionados com uma margem de repetição e outros exercícios serem relacionados com outra margem de repetição. Beleza? Então, tipo assim, são dicas simples de fato. Se a gente for entrar aqui nas minúcias, a live, cada assunto desse aqui que eu citei, desses 5, daria uma aula. Tem muita coisa pra gente falar, mas basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Controlem o volume, progridam o volume, mas só dá para progredir depois que você tem o quê? Que você tem esse controle. Controlem a carga, progridam de carga, mas só dá para progredir depois que você também tem um controle, certo? Depois que você teve esse controle e progredir essa carga, o que é que vai mudar automaticamente quando você pensar em volume e intensidade? Um intervalo, né? Então, dê intervalo suficiente de acordo com a predominância daquele treino que você tá prescrevendo ou aquele treino que você está treinando. Não adianta treinar com muita carga e descansar 30 segundos. Você não vai recuperar. Então, aquele treino está totalmente incoerente. Tá? Então, mexi no volume, mexi na intensidade, mexi na carga. Eu posso mexer o que agora? Nos meus ciclos de treinamento. E aí eu posso fazer ciclos ondulatórios de treinamento. No caso, um mesociclo ondulatório. Mexi nos ciclos ondulatórios agora, por exemplo, eu faço uma semana cada margem de repetição, vamos colocar assim. Vamos mexer em outra coisa? Vamos deixar essa parada um pouquinho mais bagunçada? Vamos fazer uma periodização mista, que foi o último exemplo que eu dei para vocês aqui. Então, tipo assim, antes de
É o que eu sempre falo, antes de dizer que o aluno está fadado, que esse cara não tem resultado, que esse cara não tem genética, vê só o que eu falei para vocês aqui. E dentro de cada coisa dessa que eu falei para vocês aqui, eu sempre brinco sobre isso. Lá na Sil Academy a gente tem uma aula, na verdade várias aulas sobre volume de treino. Se juntar tudinho dá para fazer uma masterclass de mais de 4 horas de duração. Intervalo entre as séries, a gente também tem uma aula para isso. Intensidade de carga, intensidade de esforço, a gente também tem uma aula para isso. Periodização, eu passo quase o curso inteiro falando sobre isso. Então, tipo, um curso com mais de 40 horas, eu tentei resumir aqui para vocês aqui, basicamente, um pouquinho do que eu falo lá para a galera. Trazendo para vocês o quê? 5 pontos que a gente pode fazer aí, que a gente pode utilizar para quebrar o efeito platô daquele aluno que não evolui. Beleza, pessoal? Ó, vê só, é 8h42, eu vou abrir para perguntas aqui agora, por 15 minutinhos, tá bom? E eu vou responder aqui as perguntas que tiverem na caixa, tá bom? Então, bota a pergunta aí na caixa, porque ela aparece aqui para mim e eu consigo responder para vocês numa boa, sem estresse nenhum. Beleza? Então, valendo! Bota aí as perguntas aí e queria agradecer a presença de vocês aqui, ok? Bota a pergunta na caixa, que eu só vou ler a pergunta que tiver na caixa. Ninguém quer perguntar na caixa e meus gatos estão rasgando a caixa. Aqui. Vamos lá, pessoal. Quem perguntou aí nos comentários, pergunta na caixa, por favor. Mas tem cada relato aqui, eu tenho um relato da Neve aqui, velho. Botou aqui, estou saindo do meu personal, pois tudo isso que você falou não vejo planejamento nos meus treinos. Sou focado nos meus treinos e estão chatos e sem evolução e planejamento desejado. É complicado, eu entendo você. Então vamos nessa. Chegou aqui. Vamos lá. Densidade versus intensidade. Segundo os melhores artigos, o que é melhor para hipertrofia? Bruno, vê só. Novamente, como eu falei na live. Quando os volumes estão equalizados, não faz diferença alguma a hipertrofia no frigir dos ovos. Porém, existe uma corrente que defende muito cargas mais altas. No caso, o quê? Treinos com maiores intensidades a treinos mais densos. Mas a literatura ainda não apresenta resultados expressivos que digam que tem uma sobreposição. O que existe é, quando os volumes estão equalizados, não importa se esse treino vai ter um percentual de carga mais alto ou se esse treino vai ser mais denso, tá? Os resultados são os mesmos. O que é que eu deixo de dica sempre? Se você passou por algum ciclo de treino muito intenso, depois tente fazer um ciclo de um treino mais denso. Alternar os ciclos de treinamento parece ser uma ótima opção para a hipertrofia muscular. Então, tu fez um ciclo mais voltado à intensidade de carga, teu próximo ciclo de treinamento, se tu quiser alterar, se tu não estiver mais vendo resultado, altera para um ciclo com mais densidade de treinamento. Eu acho até interessante, tá? Do ponto de vista do quê? Dos impactos articulares, tá? Ninguém consegue treinar com intensidade de carga o tempo todo. Intensidade de carga alta o tempo todo. Então, em alguns momentos, a densidade de treinamento pode cair como uma luva. Mas essa tua pergunta aí, do que é melhor entre esse ou aquele, quando os volumes estão equalizados, não tem diferença. Beleza? Vamos lá. Uma pergunta aqui do André. Um aluno vem numa progressão de força de 4 a 6. Depois de um medo desse período, volta a fazer 12 a 15 repetições. Cara, o que é que eu costumo fazer? Vê só. É uma parada bem... Beleza, é uma parada bem genérica o que eu vou te falar agora. Mas vamos imaginar que tu mude o treino desse teu aluno a cada 5 semanas. Tá bom? Por que eu falo mudar treino? Mudar os exercícios? Não. Mudar justamente o volume. Fazer essa progressão do volume. Tá bom?
Então vamos imaginar o seguinte, eu gosto de fazer da seguinte forma, uma semana de 4 a 6 e a outra semana de 12 a 15. Uma semana de 4 a 6 e a outra semana de 12 a 15. Uma semana de 4 a 6 e a outra semana de 12 a 15. Vou ondulando semana a semana, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Dependendo da resposta que esse aluno tem, eu boto 2 semanas de 4 a 6 em uma semana de 12 a 15. 2 semanas de 4 a 6 em uma semana de 12 a 15. Se esse cara treinar de segunda a sábado, aí eu prefiro fazer uma para uma, tá bom? Mas se esse cara tem o quê? Tem intervalos entre as semanas dele, ele treina 4 vezes por semana e tem um tempo maior para se recuperar, eu faço a cada 2 semanas de 4 a 6, eu faço uma semana de 12 a 15, tá bom? Mesmo o cara sendo um pouco mais medroso mesmo, eu tento convencer ele para fazer dessa maneira, tá bom? Mas, de forma geral, faz uma de cada. Entendeu? Se faz um microciclo com mais carga, faz um microciclo, tá? Com menos carga. E aí tu vai ter um mesociclo ondulatório. Eu acho bem interessante trabalhar nessas duas margens que tu citou aí. A única coisa que tu vai ter que acertar direitinho aí entre um ciclo e outro são os intervalos entre as séries. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta aí é do Rafael. Vamos lá. Zonas de repetições muito altas tendem a levar muito volume. Como equalizar intensidades maiores? Vamos lá, cara. Vamos ver se eu entendi a tua pergunta de fato. Zona de repetições muito altas tende a levar muito volume, de fato. Porém, vamos imaginar aqui, vamos pensar do lado matemático da parada, tá? O que é o volume load? É basicamente o número de séries que você faz, o número de repetições, vezes o quê? O número de carga, a quantidade de carga que você pega. Então concorda que a variável que você mexe aqui, que tem maior impacto no volume load, basicamente vai ser o quê? A carga. Porque se a gente colocar dentro de uma multiplicação, geralmente o número de repetições e os números de séries, por exemplo, o número de séries sempre, tá? Nunca, eu vou dizer sempre, na maioria dos casos, nunca vai superar 5 séries. Tá? É muito difícil você ver alguém que prescreve mais de 5 séries de um determinado exercício. O número de repetições, também, eu nunca vi ninguém prescrever mais do que 20. Mas a carga, ela muda muito de acordo com isso aqui, ó, com o número de repetições. Então imagina só, vamos imaginar lá, tu faz 20 repetições, tá bom? Tu faz 10 séries de 20 repetições, tá bom? Com 100 quilos. E aí tu vai ter o quê? 10 vezes 100, 1000. Depois tu vai ter 20 vezes 1000. Tu tem o quê? 20 mil. É esse volume, beleza? Agora vamos imaginar, tá? Que tu faz 10 séries de 10 repetições, tá bom? E tu dobra essa carga, bicho. Aí tu passa assim, e pensa, pô, Felipe, tu vai ter o mesmo resultado. Concorda que eu vou ter o mesmo resultado no final? Vou ter os mesmos 20 mil, tá? Mas na hora da prática, o que é que tu acha que é mais legal para o aluno quando ele vai chegar até a falha? Porque quando a gente fala de aumentar o volume de treino, tá? A maioria das pessoas levam o aluno até a falha. Sacou? E aí, é mais fácil ele falhar com 10 repetições, ou chegar próximo da falha, se estiver trabalhando com repetições de reserva, ou falhar com 20 repetições. Eu sempre digo que quando o cara busca a falha com muitas repetições, ou até tenta trabalhar repetições de reserva com muitas repetições, não é muito efetivo. Porque o cara acaba ficando o quê? Chateado com a quantidade de repetições que tem que fazer e não faz na maioria das vezes. Então, se for trabalhar com repetições de reserva, fica submáximo. Se for trabalhar com falha, aí é que fica submáximo mesmo. Então, eu sempre prefiro, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, né, para a gente equalizar volume de treinamento com cargas mais altas, vamos colocar assim, quer dizer, com cargas menores e repetições mais altas, é um pouco mais complicado do que fazer com cargas mais baixas. Tem como fazer? Tem. Mas, é bem exaustivo para quem está treinando, sabe? Se tu perguntar para a maioria dos teus alunos, eles vão dizer que já é muito chato fazer 15 repetições. Imagina 20 ou 30, sabe? E tu ainda equalizar isso. Aí tu tem que estar progredindo de carga em cima de 20 ou 30 repetições, 35 repetições. Isso é meio chato, sabe? Eu acho que na prática isso não é tão aplicável, não. Na literatura eu já vi trabalhos até com 100 repetições. Mas, cara,
situação de laboratório, situação de pesquisa científica, é outro game, é outra parada. Eu posso falar que eu já tive experiência para você com isso. Quando a gente diz assim, é 100 repetições até a falha, meu irmão, é 100 até a falha mesmo. Tem estímulo verbal, tem tudo ali. E não é estímulo verbal, 2 tapinhas nas costas, vamos lá, mais uma, não. É grito, é agonia e tal, para o cara realmente chegar até a falha. Não é aquela falha que a gente vê na academia, que eu digo que é a falha técnica. O cara tá fazendo um tríceps francês aqui, aí o bicho começa aqui, começa a tremer, aí ele solta o halter. Não é isso não, pô. É falha de verdade. Então, realmente, para colocar isso em prática no campo de batalha, eu acho mais complicado. Então, eu prefiro sempre equalizar com uma margem de repetição menor para a gente ter uma carga maior. Beleza? Vamos ver aqui. Deload de carga funciona no mesmo princípio que deload de volume. Cara, tem que entender o seguinte. Existe volume de séries, tá bom? E existe o quê? Intensidade de carga. Quando eu faço vamos imaginar que tem 1 hora para treinar, beleza? Uma sessão vai ter duração de 1 hora. Se eu aumentar a intensidade de carga e manter o volume de séries, o que é que eu já vou estar fazendo aqui? Eu vou ter que estar mexendo numa terceira variável, que é o quê? A duração desse meu treino. Porque eu vou ter que aumentar os intervalos. Então imagina só, se eu for fazer, como tu falou assim, um deload de carga, tá bom? E se eu aumentar a quantidade de séries, parece que só fazendo isso, diminuindo a carga e aumentando a quantidade de séries, eu já estou fazendo um deload de carga, não é? Concorda comigo? Não sei se você concorda, mas parece muito lógico, né? Se eu diminuo a carga, eu estou fazendo um deload de carga. Mas eu, particularmente, eu não vejo uma aplicabilidade tão legal em fazer um deload de uma única variável, sabe? Tipo, pra mim, eu vejo o deload como um período de fato de descanso, entendeu? Então tem gente que gosta de por exemplo, fazer um período regenerativo com cargas altas. Eu já ouvi isso. Mas pra mim não faz muito sentido, tá bom? Porque quando você pensa na prescrição, eu penso no seguinte, eu não estou pensando só no músculo, você não pode esquecer as articulações. Então, se eu estou fazendo um deload, tá bom? Se eu estou diminuindo ali, né? Eu penso em diminuir tudo, né? Eu vou diminuir a quantidade de séries, tá? E naturalmente, porque eu estou diminuindo a quantidade de séries, esse cara vai trabalhar com uma carga mais alta. Mas eu não trabalho com o máximo de carga que ele for poder pegar. Eu trabalho ali de maneira com repetições de reserva. E aí, por isso que meus deloads não costumam ser longos. Geralmente eu faço 1 ou 2 semanas de deload. E principalmente esses deloads entram casados com a dieta. Em momentos assim, vamos fazer um deload e vamos fazer um pequeno superávit energético para durante esse treino esse cara poder recuperar melhor. Durante esse período que eu estou dando de recuperação de treino, esse cara também recuperar melhor do ponto de vista nutricional. Porque quem treina no pau realmente todo dia, é muito comum um cara com garganta inflamada, é muito comum um cara estar gripado, volta e meia, né? Tipo, quem realmente treina em altíssima intensidade. Então, esses períodos, essas coisas de periodização esportiva, vamos colocar assim, que veio dos esportes coletivos, né, quando a gente tenta adaptar na musculação, só funciona realmente para quem faz a parada de maneira muito certa, né? Se não, esses períodos de deload, esses períodos de regenerativos, vamos colocar assim, tu tá mais dando um período recreacional pro cara do que tudo. Então, tipo, eu sempre brinco com isso, se o cara tem uma frequência baixa, 3 vezes por semana, não tem necessidade de fazer deload. Eu não vejo. Não tem necessidade de fazer regenerativo. Se o cara treina 6 vezes por semana, aí eu vejo a necessidade. Mas menos do que isso, eu não vejo não. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Finalizando a periodização linear. Acho interessante dar sequência com mais 4 semanas de 8. Tarcísio, vê só. Uma coisa que eu aprendi, tá? Com o professor Belmiro de Sales. E eu vou deixar esse conselho para você também. Avalie a responsividade do seu aluno com a quantidade de séries que ele já faz. Vê só. A literatura mostra que quando a gente progride o treino desse cara a mais ou menos a cada 6 semanas, seria um tempo ideal para a gente progredir esse treino. A cada 6 semanas, tá? Em 20%.
Mas o professor Belmiro falou uma coisa uma vez que eu achei bem interessante. Avalie a resposta do seu aluno, tá? Aquele volume de treinamento que você está dando. Se ele ainda está respondendo aquela quantidade de volume que você está dando de forma satisfatória, não tem por que você progredir agora. Então, tipo assim, finalizando um período linear, acha interessante sequência com mais 4 semanas de 8 repetições? Tu está conseguindo progredir de carga nessas semanas, já que tu está com a quantidade de repetições estável? Se sim, eu particularmente continuaria. Se não, eu mudaria. Tranquilo? Mas isso daí cabe o quê? A avaliação dos resultados do seu aluno. Como é que você faz isso? Avaliação física. Tá bom? Pronto, vou responder essa última aqui, que é da Marília, né? Marília. Não é uma pergunta tão técnica como as que estavam acontecendo, né? Que estavam sendo feitas por profissionais, né? Malhar em jejum emagrece. Marília, eu não sei aonde você viu isso, se você leu isso em algum lugar, tá? Mas as atividades em jejum, de forma geral, não tem benefício algum sobre as atividades feitas alimentares, tá bom? O que vai importar, de fato, para o emagrecimento é o déficit calórico. Então não adianta, tá? Para dar um exemplo bem claro para você treinar em jejum e toda a sua dieta ser descompensada durante o dia, tá? Quando a gente fala de emagrecimento, o exercício tem sim o seu papel, tá? Mas a dieta é fundamental para que o emagrecimento aconteça, tá certo? Então, galera, brigadão pela participação de vocês na live. Quem puder tirar um print aí e me marcar, eu vou agradecer muito. A pose. Eu vou agradecer muito aí. Então eu espero vocês próxima semana. Tem uma pergunta de glúteo aqui, mas eu não vou responder, porque semana que vem tem a live a gente falando de glúteo, eu e Rodney, tá bom? Então eu já estou deixando para vocês aqui, terça-feira a gente vai se encontrar em mais uma live, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi massa debater um pouquinho com vocês aqui, falar um pouquinho com vocês aqui sobre esse negócio que eu gosto pra caramba, que é a musculação, e a gente se encontra terça-feira. Eu, vocês e Rodney falando um pouquinho sobre glúteos, certo? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Os